ele tem as ciladas. Não, o que acontece? Ele não tem poder, mas tem as ciladas dele para tentar destruir a pessoa. Antigamente, ele já trabalhava com isso, mas hoje ele está pegando firme em afastar as pessoas de Jesus. Ele luta para afastar você da palavra, para afastar você da oração, para tirar as pessoas da igreja. Sim ou não? Olha quantas pessoas que estavam aqui, filho, não estão mais. O inimigo tirou, não tirou? E vai tentar tirar você também. Lembra dos discípulos que andavam com Jesus? Ele disse assim, tinha uns duro para nós esse discurso. Vocês viram essa pregação que eu botei lá no Face? E abandonaram Jesus. E Jesus falou para os outros assim, e vós, queres vir também? Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Aí você está ouvindo isso hoje? Não, em nome de Jesus eu vou permanecer com Jesus. Só que se você está ouvindo, as pessoas que o demônio tirou daqui também ouviam a mesma coisa, mas mesmo assim caiu. Está vendo como a gente tem que andar firme? Como é que a pessoa ouvia, do nada caiu também? Porque o inimigo, ele é astuto. Ele luta para arrancar a pessoa de Jesus, e não é por um bom motivo. O ladrão só veio para roubar, matar e destruir. Não tem como. Você tem que abrir seu coração, prestar atenção direitinho no que Deus está falando. As armadilhas. E quando uma pessoa sai da igreja, é como se fosse uma planta. Aquele coqueirinho ali, Se você tirar aquele coqueirinho dali, hoje, agora, se você chegar aí amanhã, ele não morreu ainda não. Você vai pronto, você sabe disso. Capaz de ele ficar uma semana ali verdinho ou mais. Mas daqui a pouco ele vai começando a murchar, secar, porque o inimigo, ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Ele faz a pessoa achar que se afastou de Deus, vai ficar tudo bem. O homem, irmão, vai ficar tudo bem? Longe de Jesus vai ficar tudo bem? É impossível. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Daqui a pouco o bichinho vem, mas vem com tudo. Vem para detonar. E é onde a coisa... Mas Deus avisou. Não, isso é a ilusão do inimigo. Entendeu? É uma ilusão do inimigo e a misericórdia de Deus. Porque quando a pessoa se afasta, Deus vai dando tempo. Tem gente orando para a pessoa se arrepender e voltar. Aí tem sempre um pastor pregando na live, no celular, alguma coisa, tentando convencer a pessoa de voltar. A pessoa insiste naquele erro aí. Viu que o filho pródigo, assim que ele saiu da presença do pai, ficou tudo bem. Ele pegou o dinheiro, saiu com as meretrizes, cheio de amigos, vou curtir. Ele não estava mal. Depois é que veio o baque. Ele chegou ao ponto de querer comer as bolotas dos porcos e não tinha. Quer dizer, ele foi iludido. O inimigo, ele tenta seduzir a pessoa, entendeu? Achar que a pessoa levou uma enorme vantagem. Não levou, irmão. Aí, pior, que a gente que é de Deus, a gente que é pastor, a gente está vendo aquele, aquela ovelhinha indo para o matadouro, mas você tenta avisar, sai daí, não, se mete na sua vida. Você vai fazer o quê? Só orar. Você está entendendo? É uma loucura uma pessoa, duas coisas. É uma loucura a pessoa se afastar de Deus, e outra loucura é quando a pessoa insiste no pecado. A gente tem visto muita gente sofrendo agora. Hoje eu não entendo por que eu estou sofrendo agora, mas lá atrás já pecou contra um pastor e não pediu perdão a Deus. É terrível a pessoa. Não estou falando isso porque eu sou uma pastora, eu estou falando qualquer pastor que seja uma pessoa consagrada a Deus. Jesus, a Miriam, ela teve sérios problemas, Corá, Datã e Abirão. Aquele pessoal que jogou Daniel na cova dos leões, depois foi jogado eles da família deles. O
Saul que perseguiu Davi, a gente tem vários exemplos, gente. O Saulo, né, foi livre por pouco. Jesus apareceu para ele e falou: Saulo, por que tu me persegue? Porque ele perseguiu os discípulos. E o Herodes, que perseguia lá os discípulos, lá foi comido de bicho. E às vezes as pessoas, mesmo com todos esses exemplos, eles pecam contra um pastor, contra uma pastora. E às vezes a pessoa não fez nada com ele ou com ela. Você está entendendo? Você fala: o que o pastor te fez? Eu falei: nada. Simplesmente, sei lá, não concordei com o que ele pregou, porque ela pregou, fiquei chateada. Isso é um pecado. Entendeu? Tem que vigiar o nosso coração, senão a pessoa paga, a família paga, vem o preço. Daqui a pouco nós estamos tudo errado. É a obediência, o pai e a mãe. Isso é um mandamento do Senhor. Tem filhos que falam mal do pai e da mãe por trás. Mete o malho no pai, mete o malho na mãe. E isso é um pecado terrível. Jesus ainda falou, né? Obedecei a vossos pais no Senhor, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e para que viva muito tempo sobre a terra. E o filho e a filha que fala mal do pai e da mãe, olha o que está escrito sobre isso lá no livro de Mateus, vamos ver isso aqui. Tem filhos e filhas que falam mal do pai e da mãe por trás. Entendeu? Porque essa pessoa está no pecado. Aí as coisas ficam dando errado. A pessoa: meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Mas tem que tampar a brechinha. Entendeu? Tem que tampar a brechinha. Ó, lá no livro de Mateus, achar? Mateus 15. Olha o que a palavra de Deus está falando sobre isso, ó. E ele, no Mateus 15, versículo 3, porque às vezes a gente ouve a palavra, não é para agredir você. Você está entendendo? A palavra de Deus não é para agredir a pessoa, para julgar a pessoa. Julgar não. Julgar é quando você não está fazendo um negócio, alguém está falando que você está fazendo. Isso é um julgamento. Essa palavra está falando uma coisa que eu estou fazendo, ela não está me julgando. Ela está me corrigindo de um erro que eu estou cometendo. Entendeu? E quando Deus corrige a gente, a palavra de Deus diz que Deus corrige aquele a quem Ele ama e aquele que Ele quer bem. Ele está corrigindo para a gente não sofrer mais tarde. Porque todo pecado separa a pessoa de Deus e o salário do pecado é a morte, vai dar ruim. Então Deus, para a gente não ser destruído, para livrar, poupar a gente, Ele ensina a gente o caminho certo. Se a gente estiver errado, Ele corrige. Então olha o que Ele está falando aqui, ó. Ele, Mateus 15, versículo 3. Ele, porém, respondendo, lhe disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Né? Por quê? Porque Deus ordenou, foi uma ordem que Ele deu, né? Quer dizer, esse é um mandamento de Deus. Gente, hoje, eu não estou falando de vocês não, entendeu? Mas eu estou falando assim, a gente vê hoje muita gente sofrendo porque não obedece. Não adianta falar a palavra de Deus, a pessoa não quer saber da palavra, a pessoa quer uma religiosidade. Mas o que é uma religiosidade? Você vive do seu jeito, da sua cabeça, vai falar mal, você fala, vai odiar, você odeia, e a pessoa acha o seguinte: eu estou com Deus, aleluia, Deus vai me abençoar. Mas gente, não é assim. Não funciona desse jeito.
Deus, ele não abandona ninguém. Realmente isso é verdade. Deus nunca vai abandonar ninguém. Você entendeu? Só que Deus, ele não pode fazer nada por uma pessoa que está em pecado. É a pessoa que se afasta de Deus por causa do pecado. O pecado faz uma separação entre a pessoa e Deus. Deus não pode fazer, gente. Quem dera que fosse desse jeito, mas não é. Eu estou em pecado, eu estou nesse pecado aqui, mas Deus vai continuar me abençoando, Deus sabe. Gente, não é assim. Deus entende, não funciona assim, gente. E eu vou te falar um negócio, não é o evangelho que eu vivo, não. Eu aprendi, não. O evangelho que eu vivo, se eu pecar, eu vou lá correndo, Deus. Eu preciso da tua misericórdia, porque eu sei que eu em pecado vai ficar ruim para mim. E muito ruim. Eu separada de Deus, Deus não vai poder me socorrer. Já aconteceu isso comigo na minha caminhada. Eu estar em pecado, Deus, cadê Deus? Cadê Deus, me explica? Eu só fui socorrida depois que eu me consertei. Eu ouvi lá, ouvi a palavra, eu errei o alvo, disse que Deus não estava me ouvindo. Aí eu fui lá, me consertei, pedi perdão a Deus, aí Deus me ouviu. Tem gente que não entende que Deus é justiça. A pessoa pensa, porque Deus é amor, então eu vou continuar no pecado, que Deus vai me abençoar. Se fosse assim, por que Deus enviou o Filho dele para sofrer aquilo tudo para libertar a gente do pecado? Para no final ele abençoar a gente, tudo em pecado do mesmo jeito. Então ele passou aquilo tudo à toa. Entendeu como não funciona assim? Ele fez aquilo tudo lá na cruz, a gente vai fugir do pecado. A gente tem que pedir força a Deus, orar a Deus, entendeu? Então ele está falando aqui, vós transgredis, porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição. Tem um montão de gente transgredindo o mandamento do Senhor por causa de religiosidade. Doutrina, sabe? Vive de doutrina, não de palavra, não de obediência da Bíblia. Enfiaram, casquetaram na cabeça, só roda. E aleluia, glória a Deus, mas a pessoa odeia o próximo, a pessoa não ama o inimigo, a pessoa não perdoa, a pessoa peca contra o pai e a mãe. Não devolve a Deus o que é de Deus, não tem aquele temor de Deus, peca contra o pastor, quer dizer, a pessoa está fora da palavra. Está como os fariseus, né? Fariseus, saduceus, mestres da lei, os escribas, eles eram assim. Eles eram assim. Chegava lá, a Bíblia embaixo do braço, eles roubavam, aleluia, mas eles não obedeciam de jeito nenhum. Os mandamentos de Jesus, ele está nem aí. Eles transgrediam, está vendo o que Jesus falou? Vocês transgridem o mandamento de Deus pela vossa tradição. Vocês acreditam que está certo. Tem um montão de gente vivendo assim. Você vai encontrar um pastor e uma pastora que pregue a verdade, você tem que se consertar, que a pessoa tem que obedecer, a pessoa fica com raiva do pastor e da pastora. Esse pastor nojento, ele fica achando que é santo. Até parece que vive assim. O diabo faz isso. Entendeu? Tudo para a pessoa não obedecer, aí vai fazer o que então? Entendeu? Então está dizendo aqui, porque transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição, porque Deus ordenou, foi uma ordem, Deus ordenou dizendo, que é para fazer o quê? Honra teu pai e a tua mãe. Lá no Efésios diz sobre obedecer e honrar. Honra. Você falar mal, sair metendo mal da sua mãe e do seu pai, você não está honrando teu pai e tua mãe. Você está desonrando. Você falar mal, você está desonrando uma pessoa. Você está mexendo com a honra daquela pessoa, está envergonhando aquela pessoa. Você já pensou? Teu parente sai no bairro lá, todo mundo olhando lá. Xinga, faz isso, mas quem disse? Fulano. O próprio filho falou, a própria filha falou, tu está desonrando os seus pais. Entendeu? Aí está dizendo aqui,
chego aqui na igreja aqui, aí acaba o culto aqui, eu fico falando mal da minha mãe aqui, falando mal do meu pai, eu estou desonrando minha mãe e meu pai aqui. Eu não tenho que fazer isso, pelo amor de Deus. Entendeu? Aí está dizendo aqui, honra teu pai e a tua mãe. Agora presta bem atenção nesse versículo, isso aqui está em letras vermelhas, e quem falou isso aqui foi Jesus. Ó, quem maldisser o pai e a mãe, o que é maldisser, pessoal? Falar mal. Maldisser é falar mal. Quem maldisser o pai, ou ao pai ou à mãe, isso tem que ficar bem claro. Por quê? Ah, mas minha mãe é tão boazinha, então posso falar do meu pai. Não. Aqui está pai e mãe. Ah, mas meu pai é tão bonzinho, mas eu posso falar da minha mãe. Também não. Está escrito pai e mãe. A gente tem que prestar atenção no versículo que está na Bíblia. Ah, mas minha mãe era cracuda, me abandonou no hospital quando eu era criança. Ah, mas meu pai, sei lá, era cracudo lá, largou lá na beira da rua e foi embora. Irmão, não interessa o que seu pai e sua mãe fez. Isso é um mandamento de Deus, que você tome juízo e perdoe os seus pais e me faz e obedece a Deus, gente. Aqui não está escrito honra teu pai e tua mãe se eles for santos, se eles for convertidos. Não está falando isso. Honra teu pai e tua mãe. Se eles erraram com você, você não vai errar com Deus. Você está entendendo? Você não tem que errar porque eles erraram. Ah, erraram, então também não quero saber, vou meter o malho neles, porque não, você está errando sim com Deus. Não interessa o que eles fizeram, perdoa e honra teu pai e tua mãe, isso é um mandamento de Deus. Eu acho bonito aquele testemunho da Joyce Meyer, né? Vocês já ouviram o testemunho da Joyce Meyer, uma grande pregadora aí do Evangelho? Muito usada por Deus, admiro muito a força, a coragem, a fé daquela mulher. E ela foi da infância dela todinha abusada pelo próprio pai. E a mãe sabia. Ela cresceu cheia de trauma, cheia de troço lá. Depois até para casar foi difícil. Ela quando via, disse que não via o marido dela, tudo, ela vinha aquilo tudo na cabeça dela. Não deve ter sido fácil. Porque a gente falando assim é uma coisa, mas você imagina o seu pai, uma figura de, paterna, que se podia passar segurança, conforto, estrupar para você. Deve ter sido duro para aquela. Eu acho que uma pessoa ser estrupada pelo próprio pai é pesado. Realmente, humanamente falando, eu acho que a mulher deveria tomar nojo de homem. E ela disse que foi uma luta para ela conseguir casar. Ela disse que quando ela ia no momento íntimo dela, lá vinha aquilo tudo da cabeça dela. E ela disse que passou uma luta quando ela foi se converter para perdoar o pai. Não é fácil não, hein? Perdoar o pai, perdoar a mãe. Outro dia eu estava ouvindo o testemunho dela. E ela estava falando que depois, mais tarde, quando ela se converteu, aí ela perdoou o pai e a mãe. Ela disse que sabia que Deus mostrou para ela que ela estava fazendo mal para ela mesma, guardando aquela mágoa, aquela falta de perdão. Ela perdoou. Mais tarde o pai adoeceu, a mãe adoeceu, aquela coisa de idade. E Deus falou para ela, agora você vai cuidar deles. E ela perdoou, mas para ela ter contato assim, era meio complicado. Aí ela, mas senhor, honra teu pai e tua mãe, Joyce. Aí eu falei, gente, eu não queria muita aproximação, mas como era a obediência a Deus, eu cuidei deles até Jesus recolher eles. Eu fiz a minha parte. Amar
não é palavras, é atitude. Então eu dei toda assistência a eles, tudo que eles precisavam, até que Jesus recolheu eles para a glória. Você está entendendo? Por isso que ela é tão usada por Deus. Por isso que Deus honra tanto aquela mulher, porque ela foi capaz de passar por cima de tudo e obedecer a palavra. Mas tem gente que não faz. Mas me xingou quando eu era criança. Irmão, pelo amor de Deus, que coração duro é esse? Está guardando um troço quando você era criança. Já pensou se Jesus for lembrar de tudo que você fez, até tudo que a pessoa fez, desde quando nasceu até agora? Se nem Jesus guarda isso. E quando uma pessoa é batizada, Jesus diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. Quando você é batizado, é apagado todos os seus pecados, desde quando você era criança até aquela data do batismo, é apagado tudo de errado que você fez. Deus nem lembra mais. Quer dizer que Jesus pôde perdoar você, tudo que a pessoa fez a vida toda, mas você não pode perdoar a pessoa. Troço lá de 1900 fraudinha, você não está entendendo? Eu estou querendo ser mais do que Deus. Deus pode apagar meus pecados, mas eu não posso perdoar. Entendeu por que às vezes há algumas pessoas que sofrem? Não é uma injustiça de Deus, é o coração da pessoa que é duro. Aí, um montão de filho aí se dando mal, caindo feio. Qual é o problema? Não honra o pai e a mãe. Fala mal do pai e da mãe, mete o mal no pai. Aí Deus usa lá um pastor, uma pastora para avisar. Que a pessoa não quer, isso aí que a pessoa quer quem para me ensinar? E continua sofrendo. Se ouvisse, né? O Naamã, ele foi humilde para ouvir uma escrava. Uma escravazinha que estava na casa dele. Falou: oxalá se meu servo, meu senhor, estivesse em Israel. Lá tem um profeta que pode restaurar a lepra. Aí ele ouviu o conselho de uma escravazinha. Aí a pessoa não quer ouvir. Esse pastor não sabe nem o que está falando, não sabe nem falar direito. Está pensando que é quem? Nem fez teologia, nem nada. Então tá. Vamos lá. O Eliseu não fez teologia. Elias não fez teologia. E a lepra do Naamã foi resolvida através do Eliseu. Era ignorante, não tinha estudo, mas resolveu o problema da lepra. Então a pessoa fica sofrendo aí, porque Jesus não fez teologia. Quantas pessoas Jesus ajudou? Pedro e João eram até iletrados, analfabetos. Olha quantas pessoas foram curadas. Coxos. Então, às vezes a pessoa não é humilde para aceitar a palavra. A pessoa quer tem que ter uma carteira. A carteira vai curar você. Espera manifestar um espírito dentro da igreja, algum lugar, pega a carteirinha, sai! O nome dessa carteirinha, vai lá quando ele sai o nome da carteirinha para ver se ele vai sair. Mas isso é coisa séria. E não adianta, sai em nome de Jesus, você também tem que ter unção. Não adianta fazer curso, montão de curso de teologia, bacharel, ser poliglota, mas não sei o que, tem vários diplomas e não tem a unção. Eu não fui chamado por Deus, estou indo por ir. Não adianta. Eu não tenho conhecimento da verdade. Eu com aqueles cursos todinho ali, eu vou mandar o diabo sair, não vai sair. Os fariseus, mestres da lei, escriba, os sacerdotes daquela época eram homens desde pequenininhos ensinados ali. Eles tinham todos esses títulos, papéis, mas eles não conseguiam expulsar um demônio nem curar um enfermo. Por isso que eles estavam com raiva de Jesus e dos discípulos. Porque Jesus e os discípulos, sem nada disso, ia lá expulsar, o demônio saía. Ia lá, curava a pessoa saía andando, saltando dentro do templo. Eles ficavam com raiva, porque eles tentavam fazer aquilo ali e não conseguiam, porque o que eles tinham, papel, não resolvia nada. É a unção, o conhecimento da palavra é a unção. A unção vem com o conhecimento da palavra. Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E eles, Cida, sabe qual é o problema deles? Eles ensinavam
estudavam muito, eles sabiam de escriba, o que escrevia a Bíblia. Se você perguntasse qualquer coisa deles na Bíblia, eles sabiam. Eles ensinavam você 100%, eles só não viviam aquilo ali. Só isso. Entendeu? Eles ensinavam, mas eles mesmos não faziam. O próprio Jesus falou isso: vocês botam carga pesada sobre o povo, que você não move um dedo para fazer. Você só está ensinando ele, mas você não obedece. Não adianta. Se eu estou pregando o evangelho aqui que eu não obedeço, pode ter certeza que quando eu mandar o demônio sair aqui, ele também não vai sair. Ele não vai obedecer. Quando eu orar para uma pessoa, não vai acontecer, porque eu estou fora da palavra. Entendeu? Não é assim não. A gente tem que viver o evangelho. Entendeu? Eu prego isso aqui para você, mas eu vivo metendo mal na minha mãe, metendo mal no meu pai. Tu acha que vai dar certo para mim? Não vai, eu estou fora da palavra. Eu poderia estar ensinando você a fazer isso aqui e estar fazendo diferente. Poderia, hipócrita. Hipócrita é assim, ensina, mas eu vou lá e faço tudo diferente, mas vai dar ruim para mim. Vai dar ruim para mim. As coisas não vão dar certo para mim. Se tiver que expulsar um demônio, tiver que fazer uma coisa, não vai sair não. Não vai sair, porque o próprio demônio já sabe já. Que eu sou fingido, eu falo uma coisa, mas faço outra. Entendeu? É sério isso. Então ele está falando aqui, ó. Mas pode dizer, não. Aí ele disse, Deus ordenou dizendo, honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser, quer falar mal, né? Quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Gente, quem falou isso aqui foi Jesus. Vê aí se as palavras não estão vermelhas aí. Olha o que pode acontecer. Pode vir acontecer com uma pessoa que mete o mal no pai, não, que fala mal no pai, não. De repente a pessoa está lá conversando, brincando, dá um infarto, pronto, vai embora. Que isso, pastor? Que maldição é essa? Desejando mal? Não, eu estou pregando o que está escrito na Bíblia. O que está escrito aqui? Que morra de morte. Essa pessoa está correndo até o risco de morrer. Mas Deus vai matar ela? Não. Quem vai matar ela é o pecado dela. Quem matou Judas? Foi Jesus? Foi Deus? Quem matou Judas foi o próprio pecado dele. A Bíblia diz bem claro que Satanás entrou em Judas, mas entrou através de quê? Do amor ao dinheiro, do pecado. Entendeu? O demônio entrou através do pecado e matou ele. Então o demônio entra através disso aqui, ó. Só mete o mal no pai, e aquele demônio que está na pessoa, é ele que mata a pessoa, que ele só veio para roubar, matar e destruir. Mas por que Deus não impede? Porque a pessoa precisa se arrepender e parar de pecar, irmão. Deus só pode intervir se eu me arrepender e parar. Deus, me dá força. Eu fiz isso, falei lá do meu pai, falei da minha mãe, mas são pecados, me perdoa, me dá força para não fazer mais isso. Aí sim é que Jesus vai apagar o seu pecado. Demônio não vai poder ficar mais, porque você vai se reconciliar com Deus. E que é de Deus, maligno não toca, ele vai sair da vida da pessoa. Mas enquanto a pessoa insistir naquele erro, ela está correndo risco. E isso aqui, ó, ele está falando aqui que morra de morte. Lá no livro de Efésios está escrito: obedecer a vossos pais no Senhor e honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Significa que se você não fizer isso, tudo vai mal. E viva muito tempo sobre a terra. Se você insistir nesse pecado, você pode viver pouco. Quantos meus filhos já morreu novo? Já morreu para bater boca. Eu já presenciei isso. Eu já vi casos de filho ficar batendo boca, não acabou. Cadê? Morreu. Discutindo com a mãe, pai, foi embora. Não está mais aí.
entendeu? Então, toda a palavra de Deus, ela não é assim, desprezável não, gente. Isso não tem nada a ver, se não tem nada a ver, por que isso está na Bíblia? Por que Jesus deixou isso escrito? Se ele falou, céu e terra passará, mas a minha palavra não há de passar. Eu sou o Senhor e não mudo. Aí ele disse aqui, quem maldizer ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, que poderia aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, preste bem atenção, nem a seu pai, nem a sua mãe. Não está falando só o pai e nem só a mãe, está falando honrar o pai e a mãe. Sabe por quê? Porque eles achavam o seguinte, que porque eles davam uma oferta na igreja, porque eles davam lá o dízimo, não precisava ele honrar o pai e a mãe. Gente, Deus não se corrompe não. Não adianta, eu tenho que dar o dízimo do Senhor, a oferta do Senhor, mas eu não posso ficar pecando achando que porque eu odeio o dízimo, eu odeio uma oferta, eu estou liberado para pecar. Que isso? Eu estou pagando para pecar, irmão? Deus não se corrompe. Aí eles achavam isso, já que eles davam oferta, quer ver? Mas disseste, qualquer que disser ao seu pai e sua mãe é a oferta ao Senhor. O que poderia aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. E assim validais pela vossa tradição o mandamento de Deus. É isso? O hipócrita, sabe o que é hipócrita? Tipo assim, fingido. Fingido é como se fosse um ator. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com seus lábios. Não, eu sou de Deus, aleluia, glória a Deus, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque não adianta eu falar que eu sou de Deus, aleluia, glorificar a Deus, e eu não guardo os mandamentos do Senhor. Eu tenho que obedecer os mandamentos. Aí ele diz, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quê? De homens. Entendeu? Eles não ensinavam a palavra, eles não viviam a palavra, era tudo errado. É mais ou menos assim, é como se viesse uma pessoa aqui na igreja, a pessoa dizia uma oferta, aí tem lá um amante, entendeu? E acha que, aí eu vou e falo para a pessoa, não, está tudo certo. Não está tudo certo, a pessoa está em pecado. Não, mas se eu falar, vai parar de dizimar, o problema é dele, irmão. Ué, está amarrado o nome de Jesus, eu não estou aqui para me corromper? Nada disso. Entendeu? Não funciona assim não. Já saiu pessoas aqui da igreja, pessoas às vezes dizimistas ali, fiel, saiu daqui chateado porque eu falei a verdade. Irmão, está errado. Eu tenho que perdoar, mas seu inimigo é ele. Então vai, eu fazer o quê? Eu não posso, não, você ficar aqui, você ajuda tanto na igreja. Tá certo. Nem tudo tem que perdoar. Está amarrado em nome de Jesus, meu Deus. Que pastora sou eu? Mas sair daqui, como é que você vai pagar a conta lá? Ele é meu provedor, irmão. Não foi ele que me chamou? Jesus, ele disse o seguinte, digno é o obreiro do seu salário. Quem prega o evangelho, viva do evangelho. Ele vai prover. Ele me chamou. Ele chamou os discípulos, depois mandou os discípulos, enviou, depois o discípulo veio e falou assim, vem cá, faltou alguma coisa para vocês no caminho? Não, Senhor. Tá, isso aí. Se preocupa com isso não. Só prega o evangelho. Você está entendendo? Eu não prego por dinheiro para me corromper, nada disso. Eu já falar, eu não vou falar a verdade para a pessoa. Eu não posso me fazer um troço, ficar mal com Deus, entendeu? Para agradar a pessoa, para a pessoa não ficar chateada comigo, para a pessoa ou dar uma ofertinha na igreja. Deus me livre isso. Deus vai olhar para mim e vai falar, que decepção, hein?
Chamei você para ser minha boca aí na terra, você já está se corrompendo. Entendeu? Deus me livre, gente, não funciona assim. É por isso que quando eu sou uma pastora, todos que estão na linha de frente, que decidem ser fiel a Deus, você sofre perseguição, não é todo mundo que gosta de você. Você entendeu? Não é todo mundo que gostava de Jesus e dos discípulos, porque eles falavam a verdade. E a verdade, para quem não quer se converter, é um peso, é um fardo. Entendeu? A pessoa prefere ficar com raiva de você do que mudar. Mas a gente sabe que aquela pessoa está no caminho errado. Porque se o evangelho é X, vamos fazer X, pessoal. Não adianta a gente querer corromper Jesus, dar uma voltinha na Bíblia para tentar dibriar Jesus. Não funciona. Lá na frente vai dar ruim do mesmo jeito. Entendeu? Eu sei o que eu estou fazendo, pessoal. Eu prego o evangelho aqui, às vezes a pessoa aqui bicuda, não é assim não. Não, deixa, vai lá. Roda. Não que eu seja Jesus, eu não sou Jesus, não. A glória e a honra é de Deus. Eu sei que eu estou pregando a verdade. Daqui a pouco a pessoa, pastor, sabe o que é? Irmão, ela vai rodar tudo. Aonde ela for que tiver o verdadeiro evangelho, vão falar a mesma coisa que eu estou falando. Porque eu estou pregando a verdade. A pessoa roda, se dá mal lá fora, a pessoa fica sem graça, devagarinho. Posso ir aí na igreja? Pode, não falei para vocês ninguém. Você não está entendendo mais o quê? Queimou, estou pregando o evangelho, a verdade. A pessoa fica insistindo no erro, vai ficar sofrendo, irmão, sem necessidade. Oi, mãe, Deus abençoe, é o Pai do Senhor. Eu estou orando sim, mãe. Eu até orei essa madrugada. Em nome de Jesus, eu estou profetizando que vão mandar sim a equipe aí, em nome de Jesus. Então, vamos para a gente finalizar agora, para a gente ir embora, lá no Efésios 6. Glória a Deus. Eu vou falar uma coisa para você de todo o coração. Eu demorei 1 ano mais ou menos para tentar, assim, eu demorei 1 ano para entender, para me convencer, para aceitar que Jesus me chamou para pregar o evangelho, porque eu vou te falar de coração, pastor, se ela não gosta de ser pregadora, não é isso. Eu amo servir a Jesus, mas a minha intenção quando eu me converti era totalmente diferente. Eu nunca pensei, vou ser sincera com você, eu nunca pensei em ser pregadora. Meu pensamento era outro. Quando eu me converti, eu comecei para a igreja, eu sempre gostei de lugar lá para dentro da roça. Tem aquele sítiozinho, as galinhas, os galos cantando no quintal, aquele chãozinho de terra. Eu fui criada num lugarzinho, tipo um sítiozinho. Então eu sempre gostei desses lugarzinhos lá para dentro. Quando eu me converti, eu lembro até hoje, eu comecei a pedir a Deus, eu falei, Senhor, provei uma pessoa aí, sei lá, alguém, para deixar eles tomar conta, num sítiozinho lá para dentro, eu queria tanto ir com as minhas filhas, um lugarzinho assim, morar num lugar tranquilo, de roça. E eu comecei a orar, eu orava a Deus para isso. Quando eu comecei lá no Pastor Mota, eu orava muito. A minha intenção era essa, entendeu? Converter, ficar com a minha família, tranquilo. Eu nunca imaginava que um dia eu ia pregar ali, isso nunca passou na minha cabeça, desde quando eu era nova, nunca. Se bem que a minha mãe, ela está aqui no Face, ela lembra, quando eu era bem novinha, tinha assim por volta de 9 anos, por aí, eu ia numa igrejinha ali em Areia Branca, eu ia numa igrejinha perto da minha casa. Naquela época, eu ficava pregando para a minha família. Minha mãe lembra disso, que a minha mãe gravava nas fitazinhas. Lembra aquelas fitazinhas de rádio? Então, minha mãe botava lá, apertava o botãozinho lá, ficava gravando eu fazendo oração, botava a mão na cabeça de todo mundo, entendeu? E pregava, sentava lá, Jesus está voltando, minha mãe lembra disso. Pregava lá para o pessoal lá. Mas naquela época, assim, eu canto da igreja, depois eu saí daí, nunca pensei em pregar o evangelho. Entendeu? Até que um dia eu fiquei orando, o pastor falou assim,
Uma vez eu fui no culto, o pastor falou assim, gente, vocês têm que orar para saber qual é o chamado de vocês. Porque vocês não vêm para a igreja só para ficar sentadinho, então. Aí eu falei, ué. Aí eu passei, toda vez que eu acordava de madrugada, eu orava a Deus, falava, Senhor, me mostra o meu chamado. Quando eu levantava para orar, normal, né? E pedia a Deus, me mostra o meu chamado, porque o pastor falou que o senhor tem um chamado, mas eu não imaginava que era chamado para pregar. Sei lá, eu gostava de limpar a igreja, naquela época, antes de eu ser obreira, eu já gostava de limpar a igreja. Deixar a igreja toda cheirosinha, limpar banheiro, anotar nome de oração. Eu gostava de ir com as pessoas fazer visita, mas não iam pregar, entendeu? A pessoa que orava, eu só ia acompanhar ela, entendeu? Era assim. Então eu pedi a Deus, até que um dia eu acordei de madrugada e eu, Senhor, me mostra o meu chamado e tal. E eu sempre tive a mania de, quando eu acordava de madrugada, eu ia desfolhando a Bíblia. Eu sempre falo alguma coisinha com você ali, onde chama mais atenção, onde Deus está falando com você. Aí naquela madrugada eu abri assim, e eu parou naquela passagem, né? Parei naquela passagem de Jeremias, capítulo 1. Aí eu fui lendo. Aí meus olhinhos parou ali onde estava escrita aquela palavra, né? Ele falou assim, desde a madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei como profeta. Aí o Jeremias até falou assim, Senhor, mas eis que eu não posso ir, que eu sou uma criança. Aí Deus disse para ele, não diga que eu sou uma criança, que aonde eu mandar você ir, você irá. E o que eu mandar você falar, você vai falar. Eis que eu ponho minhas palavras na sua boca. Tá, achei bonitinho tudo, mas também não entendi nada. E continuei orando a Deus. Até que eu fui num culto, lá em Miguel Culto, eu lembro até hoje onde eu fui, que me chamaram para me contar um testemunho, em outra igreja, eu fui. Aí eu contei o testemunho e tal, pastor, posso ir contar o testemunho? Pode, eu contei meu testemunho e tal. Quando eu ia saindo do culto, me parou uma mulher na porta. Aí ela, calma, não, calma, senhora. Você é bonito o testemunho, você já está louvando? Eu falei, não. Você não louva, não? Eu falei, eu não. Meu Deus, estou vendo aqui. Você já era até para ter gravado no CD. Falei, eu muito mal cantava de chuveiro, irmão. Falei, eu? E nessa época, a Natasha cantava no Ministério de Louvor, lá no Pastor Mota. Não tem essa banda lá do Pastor Mota? Lá, no Ministério de Louvor, ela cantava lá. O pastor louvava lá. Aí, não, mas você já tem. Mas só que a Natasha estava assim, mãe, eu acho que eu vou sair da banda, porque eu estou achando que esse não é meu chamado, mais nada. Era o chamado dela assim. Ela só ainda não tinha descobrido ainda. Aí ela, não, mas você tem que louvar, porque Deus chamou você para louvar, você vai gravar CD. E eu estava orando de madrugada para quê? Olha como é que o diabo é sujo. Para descobrir o meu chamado. Aí, então eu descobri, vim embora. Aí vai cantando a música da Damária, a Natasha, mãe, então já que a mulher falou que a senhora tem um chamado, eu vou sair, a senhora entra no meu lugar. Irmão, eu parei a banda da igreja. Eu conversei lá com a gente, posso entrar? Pode. Irmão, nunca era cancelado o ensaio, nunca. O ensaio lá era tudo certinho. Quando eu falei que ia para lá, irmão, toda semana tinha um problema de ensaio, parou, porque eu precisava ensaiar para começar. Começou não. O troço travou tudo, o ensaio parou tudo. E eu, meu Deus, é o diabo que está tentando me impedir de meu chamado, não é possível. Mas nesse meio tempo, o pastor Mota também me chamou para ir contar o meu testemunho na rádio, que ele fazia programa na rádio, eu esqueci de lembrar. Aí foi eu, o pastor, e a Jeane na época. Aí lá, o pastor sentado assim, eu aqui, aí Fabana, aí começa a contar o testemunho. Eu fui contar o testemunho, lá no meio dos testemunhos, eu fui soltando assim uns versículos, né? Não, porque Jesus disse,
Seu filho vão libertar verdadeiramente, ser livre, tal. E o pastor está assim, olhando para mim. Aí, acabou o testemunho, entramos no carro e tal. Aí vinha ele com a Giane e o pastor falou assim: Fabiana, eu estava ouvindo você contar o teu testemunho lá. Eu falei: amém, pastor. Deixa eu te falar uma coisa, você vai ser uma pregadora de palavra. Você tem que ver o pulo que eu dei dentro do carro. Eu? Não, pastor, pelo amor de Deus. Olha, eu vou falar um negócio para você, eu sou tímida, eu tenho vergonha de falar. Aí o pastor falou: Fabiana, tudo que eu falo, eu não falo uma coisa pelo que eu acho, não. Eu falo as coisas direcionadas por Deus. E nem falo assim porque eu acho que eu sou legalzinha, por consideração, não. Eu só falo se eu ver, sentir que é de Deus. E você vai ser uma pregadora. Vai se lavar de vergonha, essas coisas, Deus vai tirar isso de você. Aí eu fui para casa confusa. Eu falei: meu Deus, eu vou ser uma pregadora, eu vou ser uma levita. Entendeu? Eu não estou entendendo mais nada. Aí eu falei assim: bom, já que eu não sei o que eu vou ser, na minha mente, já que eu não sei o que eu vou ser, eu vou fazer o seguinte: eu vou avisar a Giane, pessoal, que eu não vou entrar na banda agora, vou orar mais um pouquinho, e o Senhor me confirma o que eu vou ser. Quando eu falei para a Giane que eu não ia entrar, podia continuar, que eu ia orar mais um pouco, a banda voltou ao normal, tudo voltou ao normal. O problema era eu estava igual o Jonas naquela banda, porque não era ali que Deus me queria. A verdade é essa, entendeu? Aquilo ali foi uma estratégia do diabo, que ele estava vendo se conseguia me despistar para o outro lado, entendeu? Vou jogar em algum lugar errado, assim, que não era o meu chamado. Aí tá, e nesse meio tempo passou e tal, eu fui num culto, me convidaram para ir no culto, e esse pastor, né, que não era o meu pastor, mas é um pastor conhecido, de muitos anos, aquela coisa toda, esse homem, eu não tenho nada que falar dele, ele é um homem também muito usado por Deus, assim, parecido com o meu pastor. E aí eu estou lá, me chamaram lá na frente para falar um versículo, eu fui lá tremendo, a voz não saía direito, mas eu falei um versículo da Bíblia, depois voltei para o lugar, estava assim, ó, cheio, tudo. Aí as minhas eram bebezinha ainda, peguei as minhas no colo, fui lá para o cantinho, lá atrás, me escondendo, porque eu tinha vergonha, né? Daqui a pouco o pastor: cadê a irmã fulana de tal que veio aqui na frente? Eu falei: não, pelo amor de Deus, eu fiz alguma coisa errada, não está me chamando lá na frente. Eu falei: meu Deus, será que eu vou fazer alguma coisa errada? Assim de gente, ó. Falei: Jesus, eu escondidinha lá no canto, o pessoal: fulana está te chamando. Eu falei: meu Deus do céu. Eu era muito tímida. Eu chegava a me dar falta de ar, suava, me chamava, a voz não saía, eu ficava nervosa, eu tremia, eu era muito tímida. Eu não conseguia pegar no microfone dele. Por isso que eu falei: como é que eu vou ser pregadora? Aí quando eu cheguei lá na frente, ele veio, Deus mandou eu te dar um abraço. Aquele dia eu estava triste, estava muito triste, tinha acontecido um negócio lá em casa, lá, meu marido ainda não era convertido, só Jesus. Aí ele veio, me deu um abraço: Deus te abençoe. Eu falei: amém. Ele: eu mandei te chamar aqui para falar para você vai ser uma pregadora do Evangelho. Eu tinha pedido a Deus para me confirmar. O pastor tinha falado lá, isso já era em outro lugar que não tinha nada a ver lá com o pastor. Eles nem sabiam, não tinha contato nenhum com o pastor Mota. Aí ele virou para mim e falou isso: você vai ser uma pregadora do Evangelho. Deus está para você se preparar, porque Deus vai te usar muito. O Espírito Santo de Deus vai te usar e você vai tocar muitos corações. Ele falou para mim. Eu falei: amém. Aí depois ele falou assim: essa palavra falou com você? Eu falei: não, porque quando eu vim para cá para o culto, realmente, hoje quando eu vim para cá para o culto, eu pedi a Deus para confirmar isso, meu pastor já tinha falado isso. Ele: então está confirmado, está em paz. Aí eu vim embora. Aí pastor, a senhora já começou a pregar? Não, ainda fiquei mais um ano para poder aceitar. Entendeu? Orando, falei: não, Deus não deve ser eu, Deus eu não sei falar direito, Deus eu tenho vergonha, Deus não sei o que. Aí Deus fez comigo igual o Moisés. Um dia eu estou lá: Senhor, não deve ser eu e tal. Aí quando eu comecei a ler a Bíblia, eu parei lá naquela passagem lá,
que a Bíblia diz assim, e a ira de Deus se levantou contra Moisés, que Moisés ficava, eu não sei falar, eu não sei o que, não sei o que lá. E Deus falou, Moisés, vai, é você. Entendeu? Aí depois eu comecei a pregando um pouquinho aqui, ali, perdendo a vergonha, a timidez. Então eu nunca tive aquele pensamento, aquela ambição de dizer, eu tenho que ter uma cadeira na igreja. Não, nada disso, nunca tive isso. Entendeu? Nunca. Eu estava satisfeita lá limpando a igreja, ajeitando a igreja. Eu queria estar com Deus. Eu estava tão feliz que Jesus me resgatou do mundo das drogas, me libertou, que eu não queria cargo, nada, irmão. Eu sentadinha lá na minha cadeirinha, lá no final, já estava ótimo. Entendeu? Só que aquele negócio, como ele me chamou, eu também procuro honrar o meu chamado. Por quê? Porque eu não prego por fama, eu não prego por dinheiro, nada disso. Eu falo aquilo que é verdade, que está escrito na Bíblia. Porque o dia que eu chegar lá em cima também, eu quero que Jesus olhe para mim e não me chame de hipócrita, igual chamou esse pessoal aqui, senão aí é pesado, entendeu? Ensinou tudo errado, né, para ganhar um negocinho lá embaixo ali. E graças a Deus, eu vou ser sincera com você, isso eu sempre falei e eu vou subir para a glória falando. Desde a época que eu era do mundo, eu nunca fui ambiciosa no negócio de dinheiro, isso eu nunca fui, nunca fui aquela pessoa de querer crescer na vida, ter mais iate, mas não sei o que, nunca tive esse tipo de ambição. Isso aí, graças a Deus, eu sempre fui humilde. A minha mãe tem que fazer um podcast comigo, porque a hora dela. A minha mãe está aqui, ó, que ela está na live, ela está vendo. A minha mãe brigava comigo, porque o meu pai comprava lá aquele bifinho às vezes de alcatra, contra filé. Naquela época era mais em conta, gente. Não era esse absurdo todo que é hoje em dia, não. Antigamente dava para comer um contra filé com mais facilidade, era mais baratinho. Então meu pai comprava lá um bifinho de alcatra, de contra filé, minha mãe fazia aqueles bifinhos acebolados, e eu queria comer salsicha. Minha mãe, porcaria, salsicha não presta. Essa menina, olha só, vai deixar de comer um bife para comer salsicha. Eu era humilde, eu nunca fui assim, nunca. Sempre fui assim. Aí botar aquelas salsichazinhas cheias de corante, eu gostava de salsicha. Minha mãe ficava chateada. Essas porcarias aí cheias de química. Uma vez eu tenho uma a minha tia Alice, a minha outra tia Dina, até me deu o número dela, ela é irmã do meu pai. Hoje eu não sei, mas naquela época minha mãe deve lembrar disso. A minha tia, ela tinha muito dinheiro naquela época. Dinheiro, né? A gente era pobrezinho e tal. E ela gostava muito de mim. De vez em quando ela ia lá, levava roupa, levava coisa para mim. Aí ela teve uma vez que ela falou assim, eu quero te dar um presente. Você pede o que você quiser. A mulher era cheia de dinheiro. Podia pedir uma bicicleta, sei lá, um computador, alguma coisa assim, né? Pede o que você quiser. Adivinha o que eu pedi para ela? Oi? Não. Aí oi? Um telefonezinho de plástico. Não sei se vocês lembram, antigamente tinha um telefonezinho de plástico, que você vai dizer, o negocinho voltar. Irmão, aquilo ali hoje em dia deve ser o quê? Uns R$7, R$10. Eu pedi um telefone de plástico para minha tia. Aí na época, alguns parentes meus, tu é boba, cara. A tua tia cheia de dinheiro, você vai pedir um telefone de plástico para tua tia? Vai encher o meu ouvido. Pô, tu podendo pedir uma bicicleta, uma coisa mais cara, ela falou que você podia pedir o que você quisesse, ela gosta de você, ela ia te dar. Tu vai pedir um telefone de plástico. Um telefone de plástico. Entendeu? Para você ver a minha cabeça. Eu já era adolescente, mas eu pedi isso a ela. Então eu sempre fui uma pessoa, eu nunca fui aquela pessoa de olhar altivo, sabe? Eu tenho que ter, nunca fui. Isso é desde criança, eu nunca fui assim. Entendeu? E hoje eu também não sou. Eu fico naquele versículo, né? Se você tem uma caminha para dormir, você tem essa comidinha para comer, tá bom, irmão. Até hoje eu sou assim. Ontem eu fiz um
ensopadinho de linguiça com batata, e cai dentro, feijãozinho fresco, arroz. Eu só, você não tem que ir no luxo, negócio de comer. Tu vai lá na geladeira, o frango não, porque o frango eu fiz ontem para as meninas, mas eu acho que ainda tem coxa lá na geladeira. Você vai achar um pedacinho de carne de peito, vai achar bucho, eu comprei um bucho lá para fazer uma dobradinha, que está lá até hoje, ainda não consegui fazer. Tu vai achar lá um franguinho, mas tu não vai achar lá uma picanha, procura lá para ver se tu vai achar isso, tu não vai achar. Tu vai achar linguiça, entendeu? Eu nunca fui uma pessoa cheia de nhenhenhê, não. Graças a Deus, nunca fui assim. Entendeu? Por isso que eu acho que Jesus me escolheu. Essa aí não vai se corromper igual o Balaão, não. Se alguém for lá fazer uma oferta a ela não vai. Ela escolheu o telefonezinho de prática. A coisa é séria. Gente, os meus parentes na época falaram tanto na minha orelha. Eu lembro que falaram muito. Você é boba, você escolheu o telefone de prática, você não escolheu um computador, você não escolheu uma bicicleta. E eu não me arrependi do meu pedido. E quando ela me deu o telefonezinho de plástico, naquela época eu vinha até coberto daqueles plásticos transparentes, né? Aquilo ali parecia um telefone de verdade para mim. Eu fiquei toda feliz. Alô, brincou de casinha. É coisa séria. Então, gente, lá no livro de Efésios 6, versículo 10. Acharam aí? Olha o que Jesus está falando. Isso aqui é a mesma coisa. É rapidinho, tá, gente? Que a gente já vai orar para a gente ir embora. Acharam? Lá no livro de Efésios 6:10, ele está falando assim: a armadura de Deus, não é isso? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos aonde, pessoal? No Senhor e na força do seu poder, é isso? Você tem que se fortalecer na palavra e na oração. Na palavra, na oração, no jejum. Há tipos de demônio que só sai com oração e jejum. Você tem que jejuar. E na força do seu poder. E revesti de toda a armadura de Deus. É o louvor, é o jejum, a oração, a palavra, a obediência, o amor, né? Tem que ter o amor. Para que possais estar firmes contra o que, pessoal? As astutas e ciladas do diabo. O diabo sempre vai estar armando uma coisinha para você, para tentar te derrubar. Você tem que ser firme, orar a Deus, confiar em Deus. Porque ele está dizendo, ó, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. A sua luta não é contra uma pessoa, é o que está usando aquela pessoa. Às vezes tem uma pessoa que está contra você, está te fazendo mal, está te prejudicando, é porque tem um espírito ali. Você já vai orar, já amarrar aquele espírito, botar aquela pessoa na mão de Deus, entendeu? É a mesma coisa que você já vai sair para fazer um negócio. Eu vou sair para resolver um documento. Não, você já tem que orar antes. Tem que orar antes, amarrar o demônio. Até eu, quando vou para a rua, eu oro. Eu oro pelo trânsito, eu amarro o demônio, porque às vezes tem coisa que é demônio. Para causar acidente, Outro dia eu vim ali na estrada de Iguaçu, o cara, ele vinha de bicicleta na minha frente, né? No meio da rua. E o cara não estava legal, não. Como assim? Estava vendo? Não, o espírito dele da bicicleta. Falei, no meio da rua, esse cara não tá... A minha Natasha, mas esse cara não está legal, não. Mas você não viu o espírito, não. E eu olhava assim, entendeu? Não? Aí tu dá uma esbarrada nele de bicicleta, o que ele vai falar? Me atropelou! Você chama a polícia. Ele que estava no meio da rua, né? Ele não estava legal. Então eu já oro, tem gente que joga. Outro dia eu fui lá ali em São João com o Igor, né, no trabalho dele, o cara jogou a moto na frente do carro. O Igor falou, caraca, o que esse cara fez? Eu falei, tá vendo? Você não freia? Se eu não freio, eu não passar por cima dele. Mas quem é que estava errado?
Eu estava na minha mão, normal, entendeu? Do nada, ele veio assim, ó, na frente do carro. E aí, sei o que é isso, pessoal? O demônio faz isso para matar ele mesmo. Porque eu sou uma pessoa de Deus, estou devagarinho, eu ando com atenção, freiei, mas sou uma pessoa que não estava prestando atenção. Eu ia devagar ele. E nem ia estar errado, porque ele que estava errado, a mão dele estava errada, o cara ia ser inocentado, porque tem câmera, as câmeras filmam quando quem está errado. Foi o motorista, foi quem entrou na frente, entendeu? E aí? Então a gente tem que orar, amarrar, expulsar o demônio. Tem gente que está errada e quer discutir com você ainda. No trânsito, a gente tem que orar muito. A pessoa está indo assim, ó, no meio da rua. Você está indo, a pessoa andando no meio da rua. Olha o que acontece aqui. Aqui tem, você já viu que tem uma linha, na estrada de Graça tem uma linha no meio da rua. Porque o carro daqui, ele não pode queimar aquela linha, ele não pode passar da linha para lá. E o de lá não pode passar para cá, porque senão pode causar um acidente. Aí a pessoa, por exemplo, você está indo aqui, aqui você não tem espaço para ir mais, aí a pessoa fica andando assim na sua frente. Para onde que você vai? Para lá não dá porque é o meio-fio. Para cá, se você for, você vai bater no carro. Aí a gente abuzina para a pessoa sair da frente, a pessoa sai com raiva. A pessoa sai, a Natasha ri tanto, a Natasha é engraçada, mas eles não gostam que a buzina vem sair da frente. Mas a gente vai fazer o quê? Vai parar? Não fica esperando. E se você parar, você também não pode parar. Porque se você também parar, você vai atrapalhar. Daqui a pouco os caras estão tudo abuzinando lá atrás de mim, ó, tá parado aí comigo. Então o certo é a pessoa sair da frente. Mas eles saem chateados. Tipo assim, o que é? Eu? Então você tem que orar, gente. Tem que orar, amarrar o demônio, que a nossa luta não é carne nem sangue. Graças a Deus que eu sou uma pessoa paciente, senão tem gente que arruma outro luta aí no trono. De vez em quando tem uma briga aí, mas a gente vamos orar para parar isso aí. Então ele está dizendo aqui, ó, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Não é contra a pessoa que você tem que lutar, mas sim contra os principados, os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Por que você tem que saber isso aqui? O diabo, ele fez o seguinte: ele usou uma terça parte dos anjos, jogou contra Deus lá no céu, e pegou anjo, os anjos, jogou anjo contra anjo lá no céu. O diabo, ele pega as pessoas dentro da igreja, eles tentam jogar membro contra membro, tenta jogar membro contra pastor, pastor contra membro, tenta jogar mãe contra o filho, filho contra o pai, tenta jogar o esposo contra a esposa. Você está entendendo? Parente contra parente, vizinho contra vizinho. Então você tem que ficar atento. Ele sempre tenta usar essa armadilha, principalmente quando você está indo no caminho certo, você está começando a vencer, você está começando a se aproximar mais de Deus. O Daniel, ele orava 3 vezes por dia, e o diabo, ele ficou agoniado tentando tirar o Daniel da presença de Deus. Ele usou todo mundo, só o rei que ficou a favor do Daniel, contra o Daniel, para tentar afastar o Daniel de Deus. Aí você sai daqui, você toma a decisão: poxa, eu já ouvi a palavra, vou orar um pouquinho mais, vou jejuar um pouquinho mais pela minha família. Aí ele começa a usar alguém dentro da tua casa. Se ele não puder usar dentro da tua casa, ele vai usar no celular, ele vai usar alguém, ele vai tentar usar alguém para tirar você da presença de Deus. Porque ver o desespero do diabo quando você começa a ouvir a palavra e orar, jejuar. Para de ficar olhando para ele, vai para os pés do Senhor. Isso deixa ele desesperado. Porque é ali que você vence. Você está entendendo? É aí que você vence. Você não está mais lutando no carnal, agora você está lutando na área espiritual. E a área espiritual é derrota na certa para ele. E ele desesperado para tentar tirar você dali, aí ele tenta usar. Se deixar, ele vai tentar usar seu marido, é uma piadinha para você, sua mãe, seu pai, sua tia, quem ele puder, seu filho, sua filha, do nada com rebeldia, você não tem.
Entendeu? Tudo isso para ver se tira você da presença de Deus. Aí você tem que lembrar que a nossa luta não é carne e sangue. Vai no cantinho, ora, amarra aquele demônio, porque o demônio quer que você discute, quer que você debate, que é para ele fica. Aí ele fica tranquilo, poxa, consegui tirar a paciência dele ou dela, consegui tirar da presença de Deus, entendeu? É uma armadilha. Por isso que ele falou, para estar firme contra as astutas e cilada. Começou a orar, começou a buscar Deus, vigia, porque ele vai vir com piadinha, ele vai vir com alguma coisa que é para provocar você discutir, você debater, tudo para tirar você da presença de Deus. Aí você já sabe que é ele, o que você vai fazer? Fica atento, amarra, manda embora, não bate boca, não discute, deixa a pessoa falar sozinha. Eu costumo dizer que uma hora a pilha acaba. Vai acabar. Lá em casa, a Yasmin comprou um cavalinho, quando ela era menorzinha. Aí tu bota a pilha, o cavalinho acende e fica andando. Aí um dia eu levei a Maria para lá, aí eu peguei o cavalinho, e aqui Maria? Ela ficou toda feliz, apaixonada pelo cavalinho, o cavalinho acendendo, né, cantando uma musiquinha. Daqui a pouco o cavalinho acabou, o cavalinho acabou a pilha. Ai, irmão, a Maria era pequenininha, foi uma choradeira, ela cismou que o cavalo morreu e queria que o cavalo... Falei, Maria, acabou a pilha. Gente, eu tive que arrumar uma pilha para botar no cavalo. Você está entendendo? Porque acabou a pilha, o cavalo não tá. Entendeu? Quando acaba a pilha, para tudo. Entendeu? Vamos orar então em nome de Jesus. Ah, Jesus. Cada coisa, né? O cavalo morreu, mas depois ressuscitou. Ele botou uma pilha. Botamos uma pilha nele e ele ressuscitou de novo. Não sei nem se ele está mais para lá. Depois ele perdeu o rabo, ficou só com um pouquinho. Eu não sei se ele está vivo mais. Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, para agradecer o Senhor por esse conselho, por essa mensagem que o Senhor nos enviou nessa manhã. Pai, como nós agradecemos o Senhor, como nós louvamos o Senhor, Pai, por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Eu peço que essa palavra vá até onde precisa ir, aí nas lives, que possa alcançar aquelas pessoas, Pai, que às vezes não entende, precisa de uma saída, e a sua palavra é uma saída. Em nome de Jesus, essa pessoa que tem lutado, tem tido batalhas espirituais e o bichinho se levanta. Ele usa as pessoas com ingratidão, para tratar mal e outras coisas mais. Mas que o Senhor possa nos fortalecer, abrir o entendimento do nosso coração para a gente entender que não estamos lutando com carne e sangue. Que o Senhor não deixe o demônio criar mágoa, ódio, ressentimento, nada disso, que nosso coração seja limpo. E o Senhor disse que nenhuma ferramenta preparada contra nós irá prevalecer. Que esses espíritos saiam da casa, da família, do casamento, da prosperidade, de todas as áreas, da saúde, em nome de Jesus. E eu estou paralisando toda a ação do mal e exijo que saia, em nome de Jesus. Pegue tudo que é seu, vai embora e não volta mais, em nome de Jesus. Pai, toma a frente, Deus. Oh, Deus, ajuda essa pessoa. Eu consagro aqui também esse cálice, pedindo ao Senhor que o Senhor transforme esse líquido num poderoso remédio que vai curar de todo mal, até a água que a pessoa colocou em casa. Em nome de Jesus. E graças a Deus.
Amém, pessoal? Glória a Deus. Minha mãe está mandando um abraço para todos aí. Gente, beba do cálice, em nome de Jesus. E vamos na paz do Senhor. Deus abençoe todo o pessoal de Deus, Senhor.